Existem dias que nós acordamos sem vontade para orar, sem vontade para meditar na palavra. Existem dias que nós acordamos sem vontade de assistir o vídeo do irmão que grava estudos sobre a palavra de Deus. Acordar desanimado sem vontade de fazer nada é muito comum em algum momento da vida de todo cristão. O fato é que você precisa entender que aquele dia que você acorda sem vontade de orar, sem vontade de buscar a presença de Deus, é o dia que está te preparando para o que vai acontecer lá na frente. Nesse vídeo de hoje eu quero falar da importância de você continuar orando, mesmo no dia que você não tem vontade. E é importante que você continue orando e busque essa vida de oração em comunhão com outros irmãos. Não desanime, querido, porque o galardão que Deus tem preparado para você é algo muito grande. Não desanime, amada, porque mesmo nesse dia que você não está com vontade de fazer nada, saiba que Deus está recebendo essa sua oração. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Orar todos os dias, basicamente significa se colocar em pé diante do Senhor. Como eu tenho falado aqui no canal, Deus está separando um grupo de pessoas que tem compromisso com Ele e se coloca de pé na presença dEle todos os dias. É por isso que mesmo sem vontade, você precisa buscar a presença de Deus. Porque a sua oração não é para fortalecer o seu corpo, não é para fortalecer a parte física. A sua oração é para fortalecer a sua conexão com Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que ora, que busca a presença de Deus todos os dias, está se colocando como as duas testemunhas que estão de pé diante do Senhor. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 4, que diz assim: São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Zacarias capítulo 4, no versículo 14, diz assim: Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. O que João relata em Apocalipse sobre aqueles dois servos, aqueles dois ungidos que estão diante do Senhor, nada mais é do que a confirmação desta palavra de Zacarias. Como eu falei em outros estudos, em estudos anteriores, os dois ungidos são judeus e gentios em Cristo Jesus, que são os dois profetas. A igreja, um grupo de pessoas específicos que já estão sendo preparados pelo Senhor, que são pessoas que vivem uma vida de oração. Se você é uma pessoa que tem sido tocado por Deus, se você é uma pessoa que tem orado há muito tempo, saiba que você tem se colocado diante do Senhor como uma testemunha viva do Senhor. Ainda que você não tenha experiências, ou ainda que você não tenha tido experiências tão milagrosas com o Senhor, saiba que a sua oração, ela tem sido recebida todos os dias. E Deus, ele te olha no mundo espiritual diferente em relação àqueles que não têm vida de oração. Você que ora todos os dias, você tem se colocado como uma testemunha do Senhor. E o profeta Zacarias falou a respeito de você, os ungidos do Senhor que estariam diante do Senhor de toda a terra. E quando esse texto de Apocalipse 11 fala que eles estão em pé diante do Senhor, está falando sobre judeus e gentios que se colocam em oração todos os dias. Esses dois profetas, ou esse grupo de pessoas que fazem parte de judeus e gentios, são pessoas que têm vida de oração e que no final dos tempos receberão uma cobertura espiritual para resistir àquilo que se aproxima do mundo. Agora, Deus, ele quer que você tenha vida de oração e ele quer que você tenha vida de oração em comunhão com os irmãos. Vai lá comigo agora em Salmos capítulo 133. Vamos ler dos versículos 1 a 3, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre.
Primeiro, nós precisamos falar sobre como é bom viverem unidos os irmãos. E eu sei que você também sabe que nós precisamos estar unidos com os irmãos. Só que essa união aqui não é uma simples união de estar junto, de compartilhar uma janta, compartilhar uma pizza. Não é isso que o salmista está dizendo. A união aqui entre os irmãos é uma união espiritual, é uma união em oração. Sabe aquele grupo no WhatsApp que você tem de oração com os irmãos? Você não faz ideia de como é importante este grupo de oração. Os irmãos em comunhão reunidos para a oração. E como eu sei que o salmista aqui está falando sobre oração? Porque ele diz assim, como óleo precioso sobre a cabeça, ou seja, é uma unção sendo derramada sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. Quando o texto fala sobre Arão, ele está falando sobre o sumo sacerdote. Aqui, Deus está revelando um ministério. Por quê? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E quando nós estamos em união com os irmãos, e nós estamos em união, numa união espiritual, quando nós estamos em uma união espiritual, Deus, ele derrama uma bênção especial. Quando nós estamos em uma reunião, em uma comunhão espiritual, Deus, ele derrama sobre nós a unção de Arão, que é uma unção sacerdotal, que nos permite estar orando e intercedendo por outras pessoas. Quando nós estamos em união com os nossos irmãos, buscando a presença de Deus, Deus, ele habilita a igreja derramando poder, derramando graça, derramando capacitação para fazer maravilhas. E aqui, queridos, nós temos um grande mistério, uma grande revelação. Por quê? Porque quando a unção de Arão está sobre a cabeça da igreja, sobre a vida dos irmãos que estão em comunhão, buscando a presença de Deus, Deus capacita a igreja a ascender o restante da igreja. Nós não podemos tentar convencer as pessoas pela força dos nossos braços. Nós não podemos convencer governantes pela nossa insistência ou apenas por passeatas. Nós precisamos entender que quando a igreja está cumprindo esse ministério de Arão, em união, reunidos em oração, buscando a presença de Deus, Deus mesmo move os corações. O ministério de Arão era responsável por acender a menorá, o castiçal de 7 lâmpadas. O próprio livro de Apocalipse relata que a menorá, o castiçal com as 7 lâmpadas, é a própria igreja. E se a igreja estiver em oração, em união, cumprindo este ministério de Arão, de buscar a presença de Deus, de interceder, Deus estará habilitando esse sumo sacerdócio a acender toda a igreja. Aqui se cumpre aquela palavra que nós temos falado aqui, as 2 testemunhas que vão acender a menorá. A unção de Arão, a unção, a capacitação de acender e acordar o restante da igreja. Olha só, Números capítulo 8, no versículo 3 diz assim: E Arão fez assim, colocou as lâmpadas que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui nós vimos Arão, de maneira literal, na época de Moisés, cumprindo a ordem que o Senhor tinha dado para ele. Arão entra como sumo sacerdote daquela época, ele entra e somente ele podia acender as 7 lâmpadas do castiçal ou as 7 lâmpadas do candelabro. Deus estará repetindo essa figura através da igreja, através das 2 testemunhas. Quando a igreja estará reunida em oração, sendo habilitada para acender as 7 lâmpadas deste candelabro. Deus espera que você continue orando, continue buscando a presença de Deus e que você não desista daquele grupo de oração ou daquela reunião de oração. Por quê? Porque Deus está te preparando para habilitar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus irmãos o ministério de Arão, a capacitação de Arão para acordar o restante da igreja. Lindo esse mistério, né, amados? Bom, eu vou deixar aqui na descrição alguns links que nos ajudam a entender a respeito das 2 testemunhas e sobre também essa unção, este poder, essa capacitação que Deus estará derramando e já está derramando sobre a vida daqueles que buscam a sua presença. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.